Bom dia! Então dormiram bem? Que nem um anjinho, não é? Ou que nem um bebê. Foi bom. Por isso é que é bom sempre rezar antes de dormir. Não é? Viram ontem? Quando a gente reza bem, dorme. É uma maravilha. Não é? Depois toca o despertador, a gente nem dá por nada. Então estão lá no fundo. Então hoje vamos continuar com as perguntas e respostas. Tínhamos feito algumas no domingo. E eu vou tentar fazer mais algumas. Então, sem perdermos mais tempo, aí vai. Como explicar a importância do jejum todas as sextas-feiras do ano a quem não o pratica? Então, o preceito da Igreja da abstinência em todas as sextas-feiras do ano não é a mesma coisa que o jejum, digamos assim. Não é a abstinência de carne que depois... Isso é que é obrigatório para todos os católicos, é a penitência. E isso lembra-nos que sexta-feira é um dia diferente, como o domingo é um dia diferente. E porquê sexta-feira? O que é que aconteceu numa sexta-feira? E então, em espírito de penitência, a Igreja convida-nos, obriga-nos, não é convida, é obriga a abstinência de carne, que pode ser comutada, ou seja, trocada por outra obra de penitência. Os bispos portugueses, a Conferência Episcopal decidiu, tem autoridade para isso, que essa obra de penitência pode ser trocada por outra, até porque hoje em dia abster-se de carne já não é assim uma grande privação. A carne já é igual, às vezes o peixe até é mais caro. Antigamente não era bem assim. As pessoas comiam peixe porque a carne era muito cara. E, portanto, no fundo a ideia, o que a Igreja nos quer ajudar é lembrar sexta-feira é um dia diferente e devemos viver somos chamados a viver a penitência. É uma mini quaresma da semana, digamos assim. Há muita gente que faz jejum e, como eu disse já, em Medjugorje, Nossa Senhora pede que convida, que façamos jejum às quartas e às sextas. E eu até tinha dito que nos primeiros séculos, logo no tempo de Jesus, digamos assim, logo a seguir a Jesus subir ao céu, no tempo dos apóstolos, os primeiros cristãos tinham por hábito jejuar às quartas e às sextas-feiras. E os fariseus costumavam jejuar às terças e às quintas. Há um escrito, que é o escrito mais antigo que temos notícia, sem ser os Evangelhos e sem ser o Novo Testamento, digamos assim, até é mais antigo que alguns, provavelmente, é mais antigo que o Apocalipse de São João, que foi escrito. São João era novo, morreu mais velhinho, escreveu o Apocalipse quando estava mais velhinho, portanto, por volta do ano, não sei, 95, alguma coisa assim, e há um escrito dessa altura, se calhar até anterior ao Apocalipse, que se chama a Didaquê, que no fundo é uma espécie de catecismo dos apóstolos, muito simples, muito simples. Encontra-se na internet, vale a pena ler, é espetacular, porque é com uma linguagem muito simples, explica como é que se batizava, como é que é, sei quê, estas coisas mais essenciais da vida cristã, e fala do jejum. E fala do jejum às quartas e às sextas. E, portanto, Nossa Senhora agora lembrou-nos isso. É uma das coisas que os cristãos do Oriente, os ortodoxos, nós chamamos os ortodoxos, ou seja, a tradição oriental, há muitos que estão ligados ao Papa, que são católicos, embora tenham outra tradição litúrgica, ou seja, a missa deles é missa, como a nossa, os sacramentos têm todos os sacramentos, têm tudo, mas o rito, a liturgia é muito diferente. Essencialmente é a mesma, liturgia da palavra, liturgia eucarística, mas as orações, os cânticos, aquilo tudo é um pouco diferente, não é? É bem mais longa que a nossa. Demora algumas horas a missa. Então, eles nunca abandonaram o jejum, a prática do jejum. E é uma das coisas que eles dizem, vocês, católicos latinos, abandonaram o jejum. Não querem saber do jejum. E é um bocado verdade. Agora começamos amanhã a quaresma. Já nem na quaresma se jejua.
É verdade que a Igreja o que obriga é só há 2 dias de jejum obrigatórios por ano. Quarta-feira de cinzas, amanhã, e sexta-feira santa. Mas há não muitos anos, há alguns, mas a quaresma para os cristãos era um tempo de jejum. Agora nas orações somos convidados ao jejum, mas como eu digo, a Igreja obriga cada vez menos, é um mínimo dos mínimos. E qual é a importância do jejum? Eu já tenho alguns vídeos só sobre o jejum. O jejum é um exercício, voltando à ginástica, é um exercício que nos ajuda, que fortalece o domínio que a nossa vontade tem sobre os nossos, digamos assim, instintos, sobre os nossos apeteceres. Às vezes apetece-me uma coisa e o que é que acontece? Quando esse apetece é muito forte, a vontade tem dificuldade em travar. Não é? Apetece-me mesmo um pastel de nata. Não é? E a vontade, não, agora não. Vê-se aflita. Então, o jejum é um exercício que reforça o domínio da minha vontade sobre os meus instintos. Porque se eu nunca os educar, entre aspas, se a minha vontade for fraca, o que é que acontece? Eu ando ao sabor do que me apetece. Eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo. Não é? E o corpo pede isto e eu dou. E o corpo quer dormir e eu durmo. E eu quero beber. E às tantas é o corpo que manda em mim. E isso é triste, certo? E isso não vai fazer de mim santo. E por isso os primeiros cristãos, e São Paulo fala nas suas cartas, não é? Trato duramente o meu corpo. Porquê? Porque o corpo é um bocadinho rebelde. É um bocadinho rebelde. São consequências do pecado original. Antes do pecado original, só nos apeteciam coisas boas. Na hora certa, na quantidade certa, era um espetacular. Não era preciso fazer força, a gente podia se deixar levar. Depois do pecado original, ficou uma espécie de desequilíbrio dentro de nós. O corpo às vezes quer coisas que não nos convêm. E então a gente tem que fazer, como eu dizia, tem que fazer força, tem que travar. Às vezes é ao contrário, às vezes o corpo não quer nada e devia querer. E a gente tem que empurrar. Toma o remédio. Toma, mas é bom, oh mãe, sabe tão mal, toma. Não é? Pronto. Então o jejum tem este objetivo natural, digamos assim, ou seja, mesmo fora de um contexto, mesmo não querendo oferecer a reparação pelos pecados, isto é uma ginástica para a alma, dito assim de uma maneira simples. É uma mortificação, fazer morrer aquilo que há de negativo em nós. É um fortalecer da vontade. Mas para nós o jejum depois ganha ainda outros motivos, como eu já disse, é uma ocasião de oferecer a Deus um sacrifício, como os pastorinhos fizeram, para a reparação dos pecados, em primeiro lugar dos nossos próprios, e depois também de intercessão pelo mundo. Portanto, e é nesse sentido também que Nossa Senhora nos convida a jejuar. Já disse 3 coisas. Jejuar fortalece a minha vontade. Eu sou senhor de mim mesmo. Repara pelos meus pecados. Intercede pela salvação do mundo. Vale a pena? Prontos, boa sorte. Como é que podemos explicar a intercessão dos santos a quem está ligado ao espiritismo? Dizem-me sempre que também rezam e não entendem a diferença entre os santos da Igreja Católica e as falsas doutrinas deles. Então, basicamente, no fundo, eles ignoram a revelação de Deus. Deus proíbe no Antigo Testamento as práticas de invocar os mortos, são típicas das religiões pagãs. O Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, Jacó, e depois por aí afora formou o seu povo, Moisés, etc., repetidamente proíbe essa prática. E por que será? Será que é bom ou é mau? Mas cá para mim é a mesma história da maçã.
É a mesma história. Deus diz, não comas. Ah, mas parece boa para comer, sabe tão bem. Não é? Até Eva diz, olhou e viu que era boa para comer. Então, há o que me parece bom e há o que Deus diz que é bom. E quem é que terá razão? Pronto, hoje temos um problema prático, cultural, que é o que reina lá fora no mundo é cá para mim. Sr. Padre, eu sou católico, mas a Igreja cá para mim devia mudar, não sei o quê. É o que estamos sempre a ouvir, ou não é? Pronto. No fim, o que é que isso é? Isso mostra uma grande ignorância, como se a minha opinião estivesse acima da palavra de Deus. Portanto, a melhor solução para esses casos que eu dou é, querido irmão, estuda. Deuteronômio, capítulo 18, abre e lê. E se Deus diz para invocar os mortos, eu também invoco. Agora, se Deus proíbe fazer isso, e o que é que vem? E porquê é que Deus proíbe? Porque o demónio se faz passar pelos mortos. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, provavelmente o maior teólogo de todos os tempos, diz que invocar os mortos é um pacto expresso com o demónio. E, portanto, não é um pecado grave, é um pecado gravíssimo. E depois, pelos frutos, a gente também vê isso. O que é que acontece nas sessões de espiritismo? O demónio imita o avô, o cheiro do avô, a voz do avô, até o médium fica com as feições do avô. E depois, o que é que acontece? Normalmente, nas primeiras, ele usa muita técnica de conquistar a nossa confiança. Então vai dizer que está em paz, mas que lhe esqueceu-se de cumprir uma promessa, Santa Luzia, que é preciso ir à capela de Santa Luzia, acender 3 velas e dar 4 voltas à capela ao pé coxinho. E as pessoas, como lhes parece muito bem, vão, fazem isso tudo e tal, e depois têm normalmente um período de paz e tal, né? E depois surgem outros problemas estranhos, né? E depois lá vai ela para o centro espírita, e o mais triste é que há pessoas que ao domingo vão à missa e à segunda-feira estão no centro espírita. É triste, não é? É de loucos. Não é? Imaginem alguém que, não sei, no domingo se veste de sócio do Sportingista, pinta-se todo verde e branco, vai para o estádio, grita, vamos embora. E na quarta-feira se veste benfiquista, vai para o estádio, força Benfica. Em que é que ficamos? Em que é que ficamos? O que é que queremos, não é? E no fundo era o que dizia Elias naquele tempo, não é? dos falsos deuses. Não é? Se Deus é Deus, segui Deus. Se Javé é Deus, segui Deus. Se os Baal é Deus, segui Baal. Agora, andar com um pé num lado e no outro é estúpido, é um absurdo, é uma contradição, porque um é o contrário do outro. Não posso amar a Deus, não terás outros deuses, diz Deus. Primeiro mandamento, não é um mandamento, é o primeiro. Não é? Portanto, este é o problema, não é? Mas a maior parte, ou muita gente, não vê isto. Não é? E então há associações espíritas cristãs. Estou a dizer a verdade ou não? Eles acham que é compatível a Bíblia com o espiritismo. É um absurdo. É um absurdo. Não é? É como houvesse uma associação de benfiquistas sportinguistas. É uma coisa que, ou um ou outro. Por acaso aí até podia haver. Não é absolutamente incompatível, mas é estranho, não é? Ou se é de um clube ou se é de outro. Mas não é dogma de fé, até podia ser dos dois, não há proibido, não é pecado ser dos dois clubes ao mesmo tempo, mas ninguém é. Neste caso é grave, porque não dá para agradar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas, fazer o que Ele diz, é a história da maçã, e fazer o contrário. Não é? Uma coisa implica não fazer a outra. Pronto, portanto, este é o problema. Sobre este tema, graças a Deus, há bastantes coisas boas disponíveis que explicam na internet e há muitos espíritas que dão o seu testemunho, né, do engano em que viveram. E se quiserem, nos casos de exorcismos, também há muitas pessoas que passaram por isso, que depois lá viram engano. Eu nem contei. Então, o demónio no início diz coisas bonitas.
preciso acender velinhas, é preciso mandar celebrar umas missas, é preciso não sei o quê, e até as pessoas às vezes se comovem, porque o demónio imita tão bem os familiares que já partiram, como eu dizia, às vezes até o cheiro, a pessoa fumava, sente-se o cheiro do tabaco, a maneira de dizer as coisas, a voz, as pessoas às vezes até se comovem. Depois passam uns anos e vão outra vez, quando surge outro problema, no trabalho, na família, com a saúde, lá vão, não é? Correr, porque acham que aquilo lhes resolveu os outros problemas. E depois, com muito jeitinho, depois do demónio ter conquistado a confiança das pessoas, por exemplo, às vezes há distúrbios espirituais que é o próprio demónio que está a causar. Vejam bem a manha dele. A pessoa é lá em casa, ouve barulhos. Parece que arrastam móveis no andar de cima, mexem no telhado, ouvem-se estalos. Não é? E então vai lá ao centro espírita e não sei quem, incorpora não sei quem, às vezes até usam os santos, não é? O Padre Cruz. Não é? O médium incorpora o Padre Cruz, coitadinho do Padre Cruz, ou o Padre Pio. Não é? E depois diz que é preciso fazer um defumador. É preciso fazer um defumador. Então a pessoa lá vai, eles lá lhes dão os coisas para fazer o defumador, a pessoa lá vai para casa com aquilo tudo, com aquelas salsas e não sei o que mais, e lá faz aquilo tudo e depois nunca mais houve barulhos. O que é que a pessoa pensa? Que o Padre Pio me ajudou, que aquele defumador resolveu os meus problemas. Então é pecado em cima de pecado. E quando ela tem outro problema, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é: lá vou eu, porque ali resolvem-me os problemas. É assim que o demónio conquista a nossa confiança. Depois de conquistar a nossa confiança, a segunda fase é: ele começa a meter veneno com cuidado. Não é? E então eu estou aflito porque, sei lá, o meu marido perdeu o emprego e estamos apertados, não temos dinheiro. E então eu vou ao centro espírita, o médium, o bruxo, incorpora não sei quem e diz assim: foi a tua cunhada que te fez mal, que te fez uma bruxaria. E aquela pessoa, como já a confiança dela foi conquistada por aparentes sucessos, vai acreditar. Vai acreditar. E depois diz-lhe como é que se resolve. Tens que fazer uma bruxaria para cortar a que ela fez. Né? Tens que matar uma galinha e tal, sei que mais, fazer isto. E o que é que acontece? Ela faz e depois, a partir daí, quando sai desse encontro, começa a olhar para a cunhada com outros olhos. Não havia nada, é tudo mentira. Mas ela ficou convencida que a cunhada estava-me a fazer mal. E a cunhada também estranha, não percebe o que é que se passa, mas percebe que ela já não olha para ela da mesma maneira, já não convida para almoçar, que ficou mais distante, mais fria, já não se ri, não é? E começa a tentar perceber o que é que aconteceu. Não é? Há em alguns casos, não é sempre, em alguns casos, vai também ao centro espírita, é verdade, ou vai às cartas, ou vai a alguém para saber, aí é que o demónio esfrega as mãos, aí é que é penalti, é tipo penalti, é? E aí o demónio diz: a tua cunhada, a outra, fez-te mal. Pronto. Passado 2 anos, está tudo em tribunal, estão todos divorciados, é um desastre. Estes são os efeitos do espiritismo. Pelos frutos se vê a árvore. Será que é bom? Não. Enfim. Cremação dos mortos é permitida? Se sim, em que condições? Então, também já respondi algumas vezes, agora está-se a divulgar cada vez mais, nas cidades sobretudo, esta prática. Então, o que é que a Igreja diz? A Igreja diz que é permitida se não puser em causa a nossa fé na ressurreição da carne. Ou seja, nós dizemos no credo do domingo:
Espero a ressurreição da carne e a vida do mundo que há de vir. Ontem também já toquei neste ponto. No final do mundo, da história, no juízo final, vai haver a ressurreição universal. Não é a ressurreição dos santos, não é a primeira ressurreição de que fala São João, que eu acredito que não seja só o batismo, como diz Santo Agostinho, acredito que na grande tribulação vão ressuscitar alguns, não todos. Nossa, padre, mas onde é que... Não, acredito, porque o texto diz isso. E tenho outro argumento. Se nós pegarmos no Evangelho de São Mateus, quando Jesus morreu, o que é que aconteceu? Aconteceram várias coisas. Primeiro, houve uma grande escuridão sobre a terra, durante 3 horas. Depois houve um grande tremor de terra. Depois, o véu do tempo rasgou-se ao meio. Depois, diz São Mateus, a gente lê, mas quase que não liga. Alguns dos profetas e dos santos ressuscitaram e apareceram em Jerusalém. Foram à cidade de Jerusalém, apareceram à frente das pessoas. Estão a ver? Aquilo que eu dizia ontem, o dia de Javé tem alguns padrões que se repetem. Sempre que Deus intervém, acontecem algumas coisas parecidas. Agora nós falamos nos 3 dias de trevas. Agora nós falamos na ressurreição dos justos. É interessante. Pronto, mas não me queria afastar. Mas isto para dizer, por isso os cristãos sepultam o corpo com grande, digamos assim, respeito. Primeiro porque o corpo é parte da pessoa. Eu não sou só a minha alma. Hoje as pessoas tratam do corpo como se fosse uma coisa que elas têm, mas para nós cristãos não é uma coisa que eu tenho, é uma coisa que eu sou. Estão a ver a diferença? Eu não tenho corpo, quer dizer, eu tenho nesse sentido, mas o corpo é parte da minha pessoa. O corpo é parte da minha pessoa. Eu sou corpo e alma. E mesmo a morte é a separação da alma do corpo. E o corpo perde a vida, corrompe-se. A morte, a alma é imortal, subsiste. Mas continua a ser, mesmo separada do corpo, a alma daquele corpo. E mesmo no céu, de alguma maneira, está incompleta. Por isso Jesus ressuscitou com o corpo e Nossa Senhora subiu ao céu em corpo e alma. Portanto, a nossa salvação só está completa com a ressurreição do corpo. A alma de São Francisco de Assis não tem o corpo ainda. O corpo está em Assis. Está lá sepultado. Vocês podem ir lá visitar. E, portanto, nós sepultamos o corpo com muito cuidado, porque é parte da nossa pessoa, merece respeito, merece veneração. Temos as exéquias, os funerais, com todo o cuidado. E porque esperamos que ele um dia, a alma, se volta a unir ao corpo e volta a ter vida. Tal como aconteceu a quem? Jesus. A alma de Jesus esteve separada do corpo, desceu aos infernos e depois, ao 3º dia, ressuscitou. Voltou a entrar no corpo e Jesus voltou à vida. E nós esperamos que aquilo que aconteceu a Jesus vai acontecer-nos a nós um dia. E por isso a palavra cemitério literalmente significa dormitório. É uma palavra grega. É como se nós estivéssemos ali a dormir, mas vamos acordar um dia. Portanto, podemos cremar? Podemos, mas desde que isso não ponha em causa esta verdade de fé. Ou seja, as minhas cinzas vão-se voltar a juntar à minha alma. E eu vou voltar... Se calhar não vou ser tão careca, mas pronto. Sim, essas práticas também não fazem sentido. Vou deitar as cinzas ao mar. Ou vou pôr na laranjeira que tenho lá no quintal. Não é? Pronto. Não é suposto. É suposto que o cemitério é o tal lugar onde os cristãos esperam que um dia acordar daquele sono. Não é? É isso. Uma vez em Roma, eu também já disse isto mais que uma vez, antigamente as pessoas sepultavam-se nas igrejas, no chão das igrejas, não era? Não havia cemitérios.
ou não havia tantos como hoje. E lá numa basílica em Roma, quando nós entramos, a gente vê, as pessoas escreveram, não é, nas pedras, puseram pedras de mármore e a família, não sei quantos, está aqui, os outros, como a gente vê no cemitério, não é? E eu encontrei lá uma engraçada e disse, esta eu vou tentar, vou ver se copio. Dizia, já não me lembro quem era, né? A família, aqui, vou inventar, não é? António dos Santos espera a ressurreição da carne. Pronto, portanto é isso, essa é que é a nossa esperança, nós esperamos isso. Portanto é permitido, sim, é prática, assim, é tudo isso, mas é uma coisa nova, digamos assim, durante estes 2000 anos nunca aconteceu, agora é que começa a acontecer. Se me perguntarem pessoalmente, acha boa ideia? Eu nem por isso acho boa ideia. Acho que é perigoso pormos em causa a nossa fé, quer dizer, pode ter este efeito secundário de, às tantas, já ninguém acredita, é como a história da comunhão na mão. É mau porque a gente vai perdendo a consciência de quem é que está aqui, nesta hóstia consagrada, não é? Portanto, são coisas que não ajudam, puxam na direção errada, digamos assim. Mas é possível, a Igreja permite e diz isto. Um batizado pode ser possuído pelo demónio? Sempre ouvi dizer que não. Mas a minha mãe me colocou esse questionamento e via membros da Igreja protestante sendo possuídos. Sim, um batizado pode ser possuído pelo demónio, infelizmente. Normalmente eu insisto muito que quem vive na graça de Deus está protegido. Mas um batizado pode viver em pecado mortal, ou não pode? Aliás, hoje este é um dos maiores problemas da Igreja, não é? A história da apostasia. Em Portugal somos 8 milhões de católicos, assim, 8 milhões de batizados, vamos dizer assim. Desses 8 milhões, quantos é que vão à missa ao domingo? Pronto, depende dos locais, não é? Os locais onde vão mais, vão 10%. 800 mil. Nos locais onde vão menos, tipo Lisboa, 3%. E depois, e desses, quantos é que vão comungar? Nas cidades, quase todos. E desses, quantos é que se confessam? Ninguém. E desses, ou poucos, não é? 3 gatos. Quantos se confessam bem? Ou seja, há pecados graves que hoje as pessoas deixaram de confessar. Exemplo, a contracepção no casamento. É um pecado grave, está no Catecismo da Igreja Católica. O Papa Paulo VI disse solenemente, definiu solenemente o que é exatamente a contracepção, porque havia a dúvida se a pílula era contraceptiva ou não era. Ele disse que qualquer ação que antes, durante ou depois do ato conjugal tivesse como intenção torná-lo infecundo é contracepção. Oh, Sr. Padre, então vamos todos para o inferno. Pois, não sei. Espero que não. Por isso é que fazemos estes retiros. Mas que as coisas são más, são más. Não é? Outras coisas que também ninguém se confessa, ir ao centro espírita. Não, eu fui ao Reiki, Sr. Padre, mas o Reiki não é tão mau. É igual. Magia branca, pecado grave contra o primeiro mandamento. Ninguém se confessa, que eu saiba. Não é? Há umas exceções, há as pessoas que vêm aqui ao retiro do Arnaldo. Pronto. E, portanto, quantos destes 8 milhões de batizados portugueses vivem na graça de Deus? Só Deus sabe. Mas o panorama, avaliando pelos sinais externos que temos, porque só Deus sabe a consciência, a malícia de cada um, também o descuido de cada um, tudo isso tem a sua influência na responsabilidade, não é? Eu não sabia. Não sabia, mas se calhar podias saber. Como eu digo, está no catecismo. Não é? Eu não sabia, Sr. Padre. Pois, mas há coisas que eu não posso dizer que não sei o que é que o sinal vermelho significa no trânsito. Então, mas você tem carta, anda aí por aí, devia saber, não é? Portanto, infelizmente, o panorama não é famoso.
Então, quem vive em pecado mortal, ou quem não é batizado, é muito mais vulnerável aos ataques diabólicos. Porquê? Porque não tem Deus no seu coração. E o demónio não gosta de estar ao pé de Deus. Não gosta. Ontem rezámos aqui um bocado, não foi? E invocámos quem? O Espírito. E quem é o Espírito Santo? Lindos meninos. E quando invocamos Deus para dentro de nós, Deus vem todo contente. Jesus prometeu: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Promessa. Jesus não mente. E depois vem o Espírito Santo, e quem é que não gosta de estar ao pé do Espírito Santo? Pois é. Pois é. Portanto, é a mesma lógica, não é? Se vivermos na graça de Deus, está tudo bem. O demónio é que se sente mal. Ele é que vai ter que ir embora. Não é? Agora, como eu digo, há muitos batizados e muita gente que vive longe de Deus, até pode achar que está perto de Deus, porque eu encontro muita gente: sou padre, eu não mato nem roubo, é tal história, não mato nem... E o resto? E os outros 8 mandamentos? Não são 2 só. Então, quando vamos a ver, há muita coisa, e essas pessoas são mais vulneráveis aos ataques do demónio. Se alguém fizer alguma bruxaria, alguma coisa, é possível, com a ajuda do demónio, fazer mal a outra pessoa? É. Funciona sempre? Não. E porquê é que às vezes funciona e porquê é que às vezes não funciona? Só Deus sabe. Não é que todas as bruxarias funcionam sempre. Mas que algumas funcionam, é triste, é verdade. E a solução, basicamente, passa... O trabalho mais importante do exorcista nem é rezar os exorcismos. É ajudar a pessoa a fazer uma boa confissão e a viver na graça de Deus. Esse é que é o importante. Se isso acontecer, o demónio está feito ao bife. Vai ter que largar. Quer queira, quer não. Por isso é que eu gosto muito daquela oração, já vos contei, que eu aprendi lá em Lamego: Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima me há de valer. Se tivesse aqui o Padre Vítor, dizia: Toim! É uma oração tão simples, mas que nos lembra o mais importante. Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Quem morre na graça de Deus vai para o... Quem morre em pecado mortal vai para o... Vai mesmo. Este é um problema grande, porque as pessoas, como eu dizia também no domingo, acham que no fim o céu está no papo. Deus é bom, misericórdia, portanto vamos todos para o céu. Ninguém vai para o inferno. O inferno não existe, Sr. Padre. O demónio não existe, Sr. Padre. Tenha juízo. O Senhor é da Idade Média. Então temos que arrancar algumas páginas da Bíblia. Não é? Mas é que hoje temos uma nova compreensão, etc, etc. Então os santos todos estiveram enganados. Acabamos nestas discussões inúteis, não serve para nada. Mais vale rezar uma Ave Maria. Um batizado, já respondi, pronto. Uma pessoa que é boa, mas não acredita em Deus, vai para o céu? Só Deus sabe, é verdade, mas há aqui vários erros que é preciso ter cuidado. Porque a maior parte das pessoas... Eu pergunto: olha, acha que vai para o céu? Eu não faço mal a ninguém. A maior parte das pessoas pensam que por sermos bons é que vamos para o céu. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que não era preciso ser bom para ir para o céu. Agora estou a ser mauzinho. Já calma. Quem acredita e for bati será salvo. Jesus não disse: quem se portar com juízo, pagar os impostos, será salvo. Eu não estou a dizer que para a gente se portar mal, eu estou a ser mauzinho, mas eu estou só a querer ajustar o foco. Quem acreditar, e nisso os nossos irmãos protestantes insistem muito, é preciso acreditar em Jesus.
Por isso é que os evangelhos apóstolos foram por toda a parte convidar as pessoas a acreditar e ser batizado. Ou seja, a salvação vem pela fé e pelos sacramentos, ou seja, a graça de Deus, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, vem pela fé e pelos sacramentos. E depois, para eu não perder a graça de Deus, é que é preciso eu portar-me com juízo. Estão a ver? Mas é num segundo momento. Eu não recebo a graça por me portar com juízo. Eu recebo a graça pela fé e pelo batismo. Mas eu perco a graça se não me portar com juízo. Certo? Não é que eu porto-me com juízo e Deus dá-me a graça. Não, não, não. Eu acredito em Jesus, eu sou batizado e recebo a graça. E depois, se me portar com juízo, vivo na graça e morro na graça. E se morrer na graça, vou para o céu. Ó, Sr. Padre, mas uma pessoa que não ouviu falar de Jesus, que vive numas ilhas que ainda não foram descobertas, lá no meio do Pacífico, nunca ninguém sabe que ele existe. E estão lá 30 pessoas e tal, e fazem o que podem, mas eles não podem acreditar em Jesus. Quem é que lhes fala de Jesus? Tu agora metes-te num barquinho e sais daí. Foi o que os nossos avós fizeram. Portugal foi pelo mundo, porque acreditar é decisivo para ser salvo. Os nossos avós e bisavós, não foram avós, foi mais para trás, não é? Foram numas cascas de nozes, umas caravelas, aos 4 cantos do mundo, até Timor, até a Austrália, para lhes dizer que Jesus morreu por ti para que tu possas ir para o céu. Se tu acreditares e fores batizado, serás salvo. Portanto, não é indiferente, certo? Mas se eles ainda não ouviram, eles podem ser salvos? Podem. Objetivamente, eles estão em condições mais difíceis. Imaginem, eu acho que tinha um bisavô meu que atravessava ali do Terreiro do Paço até Almada a nadar, aquela zona do Rio Tejo, não é? Onde está a ponte sobre o Tejo, digamos assim. A ponte está em Alcântara, mas aquilo é muita água, ou não é? É preciso estar em forma. Todas as pessoas que forem tentar atravessar conseguem? Não é fácil. Não é impossível, mas objetivamente não é fácil. E se formos de barquinho? Com ar-condicionado, com umas senhoras simpáticas, olha, tem aqui uma coisa e tal. Isso é a Igreja Católica. Deus deu-nos os meios, todos os meios, para alcançarmos a vida eterna. Os sacramentos, os padres, não sei o quê. Agora, por isso é que é tão importante avisar os outros que estão a nadar e a quase ir ao fundo dizer, não sejas burro, entra para o barco, é de graça. Pronto, este é o motor da evangelização. Hoje em dia, como a gente perdeu a noção destas coisas, achamos que o importante é ser bom. Não, o importante é ser bom, cada um pode ter. O importante é acreditar em alguma coisa, é o que a gente ouve, não é? O importante é acreditar em alguma coisa, é um disparate. É um disparate. É relativizar tudo. Mas uma pessoa que não ouviu falar de Jesus, como é que pode acreditar em Jesus? São Paulo diz isso, não é? Numa das suas cartas. A fé vem pela pregação, pelo ouvir. Mas se ninguém pregar, como é que eles vão de acreditar? Diz isto literalmente. E depois, conclusão, ai de mim se não evangelizar. Portanto, os outros... Agora, quem não ouviu falar de Jesus tem culpa de não ter ouvido falar de Jesus? Pronto. E Deus é justo ou injusto? Justo. Portanto, Deus, Ele está numas circunstâncias mais difíceis, Deus vai-lhe dar oportunidades, de alguma maneira, de ser salvo. Quando Ele morrer... Se ele, e no fundo na prática o que é que a Igreja diz? As pessoas que seguem a voz da sua consciência, por exemplo, para perceber que roubar é injusto, é preciso ser católico ou não? Basta pensar um bocadinho, ou não é? Para perceber que mentir não é bom, é preciso ser católico? E isso todos os homens têm. Portanto, as pessoas que são dóceis à voz da sua consciência, que procuram fazer o bem e evitar o mal, podem salvar-se, diz a Igreja. Podem.
Mas se salvam, salvam-se pelos méritos de quem? De Jesus. Foi Jesus que abriu as portas do céu pela sua cruz. Ou seja, alguém que lhe pôs o bilhete no bolso e quando chega à porta, ele diz, tem o bilhete? E ele diz, mete a mão no bolso, olha, está aqui um bilhete. Mas eu não fiz nada. Alguém pôs e depois passa à porta e vê Jesus, não é? Risco ao meio, uma barba, a dizer, fui eu, meu filho. Fui eu que paguei por ti. Portanto, é muito importante perceber isso. E ele até se pôde salvar porque não tinha culpa. É chamada ignorância invencível. Ignorância invencível. Não tinha maneira de saber. Ninguém lhe avisou. Ninguém o avisou. Agora para vocês. E quem sabe isto e está calado, pode salvar-se? Quem sabe que é preciso anunciar, que é preciso a fé e o batismo, pode salvar-se. Mas está calado e não diz aos outros. Aos colegas de trabalho, que não sabem, aos vizinhos. Estão a perceber? Ou seja, onde é que eu quero chegar? Um batizado tem, por vocação batismal, não é preciso ser missionário, não é preciso ser padre, a missão de anunciar a boa nova, sim ou não? Sim. Tem sim, senhora. Tem. E se eu não fizer isso? Estou a falhar naquilo que Deus espera de mim. Portanto, o Papa Paulo VI também dizia isto. A questão não é tanto se quem não sabe se pode salvar. É se quem sabe não faz nada, não é? Aí é que é complicado. Pronto. Portanto, pensem na história dos nossos antepassados que deixaram tudo, se meteram numa casca de nós, para ir dizer aos outros, 4 cantos do mundo, que se tu acreditares em Jesus e fores batizado, serás salvo. E Jesus ainda diz mais, mas quem não acreditar, já está condenado. Jesus, é interessante, não diz quem se portar mal. Quem não acreditar. Eva não acreditou em Deus. Acreditou no demónio. Ainda não tinha feito disparate nenhum. A Eva podia dizer, eu não fiz mal nenhum. Mas quando não acreditou, começou. Portanto, a fé é muito importante. As crianças, fruto da inseminação artificial, têm alma. Estive a debater isso com alguém que se dedica ao movimento carismático, que me disse que não têm alma. Porque não serem fruto de relação normal. O que é que acham? Que têm alma ou não têm? Pronto. Não é possível um ser humano sem alma. A alma é o princípio vital. Daí até deriva a palavra animal. Animal significa que tem vida, que tem alma. E o cão tem alma? Tem, mas não é imortal. Tem um princípio vital. Normalmente nós não falamos da alma do cão. Eu não quero confundir-vos, mas se está vivo, se é um ser humano vivo, tem alma. E a alma, no caso do ser humano, ao contrário dos animais, quando vem ao mundo um novo ser humano, seja por que forma for, essa alma implica sempre um ato direto de Deus. Deus criou a nossa alma individualmente. Porque essa alma, isto agora é um discurso um pouco técnico, mais filosófico, se nós quisermos, essa alma, por ser espiritual, não consegue ser o fruto da matéria, digamos assim. Ou seja, não há nada que a gente consiga cozinhar aqui embaixo que dê origem a uma alma espiritual. Não há proporção entre as causas deste mundo e uma alma espiritual. E, portanto, isso implica que se estamos na presença de uma alma espiritual, ela veio por outra causa, veio por um ato criador de Deus. E por isso, e na alma humana resplandece de uma maneira muito forte o sermos imagem e semelhança de Deus. Não é só na alma, o corpo também. Mas a alma reflete de uma maneira muito brilhante o sermos imagem e semelhança de Deus. Sobretudo na nossa liberdade, na nossa capacidade de conhecer a verdade e na nossa capacidade de querer o bem da nossa vontade. O cão não tem vontade, nem inteligência. Mas o meu cão é inteligente.
Eu digo-lhe umas coisas e ele faz. Mas não pensa, não escolhe. Se lhe deres, não sei, este papelinho, ele nunca vai aprender a ler. Não consegue. Não tem a faculdade racional, intelectual. Tem o que tecnicamente nós chamamos o conhecimento sensível e tem o apetite sensível, que tem uma certa semelhança, mas é mesmo uma certa. Por isso o cão nunca vai rezar o Pai Nosso. E por isso o cão não vai poder ir para o céu. Ó, seu pai, não me diga isso que eu vou-me já ir embora. O cão não vai conseguir, o cão por não ter estas faculdades, não se vai poder unir a Deus, não vai poder ver Deus face a face. É pela razão e pela vontade que o homem consegue entrar em comunhão com Deus e os anjos também. Pronto, portanto, as almas, todo o ser humano vivo tem alma. E nasce em que condições nascer? Obviamente isto não significa dizer que Deus quer isso. A fecundação artificial, in vitro, estas coisas ofendem a Deus. Mas nascem seres humanos. Como resolver um caso de magia negra feita por uma ou mais pessoas contra outros, até ao ponto de provocar o bloqueio total às pessoas e a separação? Então, esta é uma das perguntas que eu mais respondi nos últimos 20 anos. Estou sempre a responder. Como é que se destrói um malefício, etc. Já dei um bocadinho as pistas. Vivendo uma vida na graça de Deus. Portanto, basicamente é isso. E para que isso aconteça é preciso começar, a primeira coisa seria acreditar em Jesus, fazer uma boa confissão. E depois começar a rezar, a ir à missa, comungar, rezar o terço e por aí afora. Meditar as Escrituras, adorar o Santíssimo. Tudo isso alimenta a nossa união com Deus e quanto mais forte for a nossa união com Deus, mais rápido o malefício vai ser destruído. E os exorcismos? Os exorcismos ajudam, aceleram este processo. A maior parte das pessoas põe, digamos assim, pensa que são só os exorcismos que resolvem tudo. Eu vou lá ao Padre Lara, ele põe a mão na cabeça e eu venho de avião. Não é? Era bom, mas não é assim. Depende muito das nossas escolhas. Deus quer salvar-nos, mas não quer fazer isso sem a nossa colaboração ativa. Tu tens que querer. Tu tens que querer. Ó, Sr. Padre, mas eu pago o que for preciso. Não é uma questão de pagar, é uma questão de conversão. Voltamos às conversas de ontem. E às vezes isso é um processo mais lento. Ir ao Padre Lara até é rápido. Mas mudar de vida, arrepender-me dos meus pecados, confessar, começar a rezar, é mais lento e dá mais trabalho. Oh, Sr. Padre, eu já tenho tanto que fazer, queria só que o Senhor rezasse. Reze rápido. Como eu digo, não é mau querer isso, mas é ingênuo pensar que isso vai mudar tudo sem a minha colaboração ativa. Santo Agostinho tem aquela bonita frase: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Temos que querer, temos que colaborar com a graça. Qual o propósito das indulgências e quais os meios para adquiri-las? Agora estamos no ano jubilar, e, portanto, eu também já expliquei muitas vezes isto, mas não é mau, porque cai bem. E no ano, os jubileus na Igreja Católica, de alguma maneira, têm uma certa ligação com a tradição do povo judeu. Na lei de Moisés havia, de 7 em 7 anos, um ano sabático, e de 49 em 49 anos, 7 vezes 7, é sempre esta questão do 7, porque o 7 está ligado à perfeição, porque Deus criou os céus e a terra em 7 dias, e de 49 em 49 anos, 7 vezes 7, um jubileu. E nesse jubileu, o que é que acontecia? Os escravos deixavam de ser escravos, recuperavam a liberdade. As pessoas que tinham hipotecado os terrenos e vendido os terrenos porque estavam desesperadas e não sei o quê, voltavam a ter os seus terrenos. Não é? Portanto, era todo uma espécie de... Agora ia usar uma palavra inglesa, vou usar, mas
mas no bom sentido. Era uma espécie de reset, de um restaurar a ordem inicial, querida por Deus. Porque Deus tinha dado os terrenos às 12 tribos, aquela distribuição, etc. Portanto, havia uma ideia de que vamos restaurar o ponto de partida em que estava tudo bem. E para nós, católicos, qual é o sentido? O sentido é esta libertação das injustiças, da escravidão, reparar as injustiças, etc. Portanto, mas aplicado numa lógica espiritual. Ou seja, qual é que é a verdadeira escravidão? É a escravidão de quê? E o pecado tem consequências temporais, ou seja, nesta vida. E também espirituais, se nós quisermos. Ou seja, uma pessoa que faz um pecado grave. Imaginem, eu saio daqui, roubo uma mota, que eu gosto de andar de motas, chego ali, estava ali um homem que foi à pizzaria, e eu vou... Chega à rotunda, o meu anjo da guarda, e despisto-me na rotunda, acerto não sei aonde, uma carrinha qualquer, fora de trânsito, e pronto. E o homem da pizzaria ainda me apanhou. Chamou a polícia, fui para o tribunal e tal. E depois, graças a Deus, eu vim aqui ao retiro do Arnaldo e foi mal. E fui-me confessar e o padre Baráldio perdoou-me. E disse, olha, como penitência, reza o terço, a Nossa Senhora. Pronto. E eu fui ter com o homem e pedi desculpa. E ele disse assim, mas e a mota? A moto está toda partida. E ele, mas a moto era a única coisa que eu tinha para trabalhar. E por eu não ter a moto, eu perdi o emprego. O meu patrão já não precisa de mim. Eu não tenho moto, eu entrego pizzas. E o homem da carrinha também ficou com a carrinha sem andar. E não tinha mais dinheiro para arranjar a carrinha. Ou seja, o nosso pecado é como aquelas pedrinhas no lago. Tem muitas consequências. A maior parte, se calhar, nós nem vemos na vida de outras pessoas. O homem da carrinha chegou a casa, a mulher viu que ele tinha estragado a carrinha e disse, andaste a ver outra vez. Quero o divórcio. O filho, não é? Que estava a jogar computador, ficou sem o computador. Quer dizer, eu estou a brincar, mas a vida é bem mais... É isto, é este drama. E, portanto, eu pedi perdão a Deus, eu pedi perdão ao Senhor da Mota, mas eu, de facto, causei um dano material e também, podemos dizer, moral, espiritual, na vida de outras pessoas. E que é uma espécie de coisa que não para. Aquilo depois afeta ao filho, que depois entrou numa depressão e que já não estudou mais e não sei o quê. Estão a ver? Esta é a parte triste. E no nosso juízo particular, a gente vai ver, com a graça de Deus, com a luz de Deus, Deus é a verdade, a gente vai ver as consequências de todas as nossas más ações. Vai ser um choque. Agora, uma boa notícia. Vamos ver também as consequências de todas as boas ações. Vai ser uma alegria. Não é? E Deus, e é justo que a desordem que o meu pecado introduziu na história, na minha história e na vida dos outros, seja reparada. É justo. É justo que eu, de alguma maneira, compense o senhor da mota, e o da carrinha, e a mulher dele, e o filho dele. Mas às vezes eu não consigo fazer isso. E como é que eu faço isso nesta vida? Levando uma vida santa. Aquela cena da mulher de má vida que lava aos pés de Jesus com as lágrimas e se enxuga com os cabelos. E o fariseu diz, se Jesus pensa para ele, se Jesus soubesse a raça desta tipa, tinha mais cuidado. E Jesus aproveita e diz, muito será perdoado porque muito amou. E, portanto, o que mais repara aos nossos pecados, que são sempre uma falta de amor, uma falha no amor, é exatamente o oposto, é amar. No fundo é uma vida santa. O que é que define um santo? Amar muito. Amar muito a Deus, amar muito o próximo.
Portanto, Deus dá-nos esta vida e nesta vida a gente pode reparar. E se eu não reparar o suficiente? E por isso, agora voltando atrás, os santos, já falámos ontem, tinham tanto cuidado com aproveitar este tempo que Deus nos dá nesta terra para fazer penitência, para reparar pelos pecados que fizemos. Temos contas a pagar. A gente esquece, há uma contabilidade espiritual. E se eu morresse sem reparar? Ou sem reparar o suficiente? Só Deus sabe a quantas estamos. Ia para o céu? Se morresse na graça de Deus, ia para o céu? Sim. Ia direto para o céu? Havia ali uma paragem antes do céu, que se chama... Pois, a própria palavra já indica a finalidade, né? Purgar, purificar, né? Portanto, é um local onde, de alguma maneira, terminamos de expiar a pena temporal devida pelos nossos pecados. Ou seja, faltava de pagar uma roda da moto. Portanto, rezas mais uns terços e tal, rezas pelo filho dele e pelo neto e não sei o quê, para compensar de alguma maneira a desordem que o pecado introduziu. Então, mas porquê é que está a dizer isso tudo, Sr. Padre? Porque isto tem tudo a ver com a graça do jubileu que temos este ano. Porque no jubileu, o Papa, com a sua autoridade espiritual, concede a chamada indulgência plenária. Quem passar na Porta Santa, uma coisa tão simples, recebe uma graça espiritual que limpa toda a dívida que eu tinha para pagar no purgatório. Ei, espetacular, não é? E por isso, quando começaram os primeiros jubileus, as pessoas iam a pé a Roma de onde estivessem. Né? Porque era uma graça tão grande, a ideia, eu não vou ter que ficar o resto da vida a fazer penitência se eu for a Roma e passar na Porta Santa. Obviamente com algumas condições, confissão, comunhão, rezar pelo Papa, pronto. Não ter apego ao pecado, ou seja, se falta conversão, aí vais para o purgatório, não é? Ou até para o inferno, não é? Se for grave. Uma coisa é o pecado venial, outra coisa é o pecado mortal. Pronto, mas isto para dizer, por uma coisa tão simples, eu já não preciso de fazer muitos anos de penitência e Deus, por intercessão da Igreja, ou seja, tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, por o poder das chaves, a Igreja, Deus concede-nos por meio da Igreja a remissão total da pena temporal devida pelos nossos pecados. Yes! Grande notícia. Pronto, portanto, esta é a graça do jubileu. Vale a pena aproveitar. Agora, ainda mais boas notícias, que a Igreja continuou, depois dos jubileus, a atribuir a determinadas ações, que são boas, a graça da indulgência plenária, mesmo quando não estamos no jubileu. Eina! E, portanto, só vai para o purgatório quem for burro, porque é fácil. Quem se descuidar muito. Não é? Porquê? Porque a Igreja está-nos a facilitar a vida demais. Às vezes eu até acho que é mau. Estou enganado. Eu é que estou enganado. A Igreja é que está certa. Mas às vezes, dar as coisas tão fáceis, o que é que acontece? Nós não damos o justo valor. Não é? Como aos pais que dão um telefone ao filho, o iPhone de 27. Não é? Não dão o justo valor. É tudo fácil demais. Não é? Pronto. Estou! Quem fala? Então, é bonita a música. Vou dar só mais alguns exemplos de algumas obras às quais a Igreja concede a indulgência plenária, mesmo que não estejamos no ano de jubileu. Já dei a Porta Santa. Que depois, hoje em dia, nós temos até a Porta Santa nas nossas dioceses. Na Catedral da Diocese há a Porta Santa, não é preciso ir a Roma. Já facilitou. E hoje em dia até noutras igrejas o Bispo diz, não, pode ser no santuário, não sei o quê, aqui em Fátima podemos receber a indulgência plenária. Portanto, a Igreja é uma mãe boa que
quer é que a gente vá para o céu, diretos, não é? Quase que empurra. Empurra. E então, algumas obras boas que mesmo depois do jubileu continuam a ter indulgência plenária. Não é? Coisas tão fáceis e tão bonitas e tão boas. Por exemplo, quem ler durante meia hora a Sagrada Escritura, abrir a Bíblia e ler durante 30 minutos a Bíblia, ganha a indulgência plenária. 30 minutos. Um dia. Amanhã de manhã acorda, toma um pequeno almoço, um croissantzinho com uma meia de leite, senta-se no sofá, desliga a televisão e está ali meia hora. Fazer meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Não é preciso estar exposto, basta estar no sacrário. Vou à igreja, ajoelho-me ali ao pé do sacrário e estou ali a fazer companhia a Jesus, como dizia o Francisco Marto, o São Francisco Marto. É? Fazer companhia a Jesus escondido. Não é preciso dizer muita coisa. É? Estou ali com Ele, Ele sabe porque eu estou ali por Ele. Fazer a via sacra, agora calha bem na quaresma, naquelas estações que estão na igreja, à volta da igreja. Fazer a via sacra meditando as estações. Rezar o terço em família. Seu padre, eu já faço isso, não sabia. Então, olha, aproveita. E há mais, né? Podia continuar. Fazer um retiro espiritual, não sei se é de 3 dias pelo menos ou 4, mas 4? 3 ou 4 dias também dá indulgência plenária. Este é 4. É? Pronto, agora, mas há umas condições para poder receber, mas não são difíceis. Uma coisa é fazer a obra à qual está anexa a graça da indulgência plenária, outras coisas são as condições para eu, de facto, receber a graça. No fundo são 4, eu já disse, é confissão, que não é preciso ser no mesmo dia, pode ser antes e pode ser depois, e com uma mesma confissão eu posso ganhar várias indulgências. Comunhão, essa tem que ser no mesmo dia, normalmente, agora também já estão a facilitar, mas em princípio é no mesmo dia. Não é preciso ser missa, é preciso ser comunhão, não é posso comungar fora da missa, é raro. Rezar pelas intenções do Papa, pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. E há uma quarta, que é, no fundo, não ter apego ao pecado. Ou seja, às vezes isto é mais complicado quando são aqueles pecados pequeninos de estimação. Não é? A gente tem aqueles pecadozinhos, ó padre, digo umas mentiras à minha vizinha, tem que ser, Sr. Padre. Ela é muito bisbilhoteira, muito. Quer saber tudo. Se eu for ao Pingo Doce, ela está à porta, à espera. Não é? Pronto, eu lá lhe digo que fui ao continente. Pronto, nós a justificamos e como são coisas mais pequenas, obviamente não vou para o inferno por isso, mas Jesus diz, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que vai para além disto vem do maligno. Portanto, uma mentira pequenina vem sempre do maligno. É pequena, mas é má. Pronto. E às vezes nós temos assim uns pecadozinhos de estimação, até confessamos na confissão. Eu disse ao Sr. Padre, mas eu no fundo, não quero largar. Habituei-me, dá jeito. Pronto, então aí precisamos de conversão. Se eu fizer a indulgência plenária e tiver essa disposição de não querer largar aquele pecadozinho de estimação, então eu já não recebo a indulgência plenária, ou seja, eu teria que ir para o purgatório por causa dessa má atitude. Mas recebo sempre uma parte da indulgência, ou seja, aquilo abrevia o purgatório. Não elimina o purgatório, pronto, passo lá umas férias, mais curtinhas. O purgatório não é brincadeira, estou a brincar, mas não é. É melhor ir direto para o céu. É muito melhor. Pronto, já disse várias coisas. Temos que terminar, não é? Como ajudar uma pessoa a aceitar que tem problemas espirituais graves? Como ajudar
essa pessoa psicologicamente. Nota, os médicos, na sua maioria, não aceitam nem percebem estes problemas. É verdade, então, graças a Deus também há muitas exceções. Eu conheço muitos psiquiatras e psicólogos que são bons católicos. E eu atendo muita gente e eu apanho também muita gente com alguns problemas, depressão é mais frequente, às vezes a ansiedade, os ataques de pânico aparecem bastante hoje em dia, nos mais novos, sobretudo. Pronto, há de tudo. E às vezes é uma grande ajuda. Eu sou padre, eu ajudo-os na parte espiritual, não é? A fazer a boa confissão, a voltar, no fundo, a alimentar a amizade deles com Jesus. E até posso dar um ou outro conselhos, digamos, de bom senso. Não é? Não grite tanto com o seu marido, não é? Pronto, coisas, não é? Desligue, não veja tanta televisão, esqueça o preço certo. Não é? Nossa, padre, não consigo. Mas a gente vê que aquelas pessoas precisam de uma ajuda, digamos assim, do ponto de vista médico, científico. O que é que eu faço nesses casos? Pergunto-lhes se eles já estão a ser acompanhados por alguém, pergunto se eles gostam, se confiam nessa pessoa, se as têm ajudado e digo-lhes para serem obedientes, fazerem o que os médicos dizem. Há muitas pessoas que vão ao médico, mas depois fazem-lhes o que lhes apetece. Isso é imprudência e também é pecado. Ser imprudente é pecado. O médico mandou tomar este remédio, mas eu não me apetece. Depois há mais consequências. Portanto, temos que ser humildes, temos que nos deixar ajudar por quem tem competência. Mas ele é um mau médico. Então, porquê é que escolhesse esse? Escolhe um bom médico e faz o que ele te diz. Portanto, às vezes falta humildade e falta prudência. E o que eu digo a muitas pessoas é... Dou um contacto de uma psicóloga amiga minha, de Lisboa, que, até posso dizer o nome, é a doutora Maria José Vilaça, que é presidente, não sei se ainda é, penso que ainda é, da Associação de Psicólogos Católicos Portuguesas. E então, ela conhece toda a gente, né? Toda a gente que nos ajuda e é católico, né? E depois as pessoas dizem-lhe a ela, olha, eu moro em Ovar, então aí perto tem o doutor não sei quantos. Pronto, é o que eu faço. Como é que eu resolvo este problema? É assim. Pronto, basicamente é isso. Agora, também é verdade que há muitos psicólogos e também, agora não é o momento, mas a história da própria psicologia foi meia turbulenta, meia problemática. Houve vários princípios que às vezes se assumiram. No fundo, a psicologia tem uma certa visão do homem, tem uma certa antropologia por base. Quem é o homem? Então, se a antropologia na qual se baseia a psicologia é, digamos assim, incompleta, vamos dizer assim, para não dizer errada, né? Isso vai dar consequências menos boas. A parte boa é que, com o passar dos anos, a gente vai afinando as coisas, vai corrigindo. Às vezes há modas que depois vê-se que aquilo não ajuda, porque, no fundo, o que não é verdade não resolve. Não é? Mas ainda há muitas escolas, digamos assim, e eu vejo que há muitas pessoas que recebem maus conselhos, não é? Que, do ponto de vista da fé, são pecados graves. Não é? O meu filho não sai de casa e tal, mas era bom que ele tivesse uma namorada e tal, e que faça. Quer dizer, às vezes dão-se conselhos com boas intenções, mas que no fundo não é a solução. E até há uns piores, que eu não digo aqui, que são tão absurdos, mas pronto. Mas eu acredito que estas pessoas fazem, esses profissionais fazem isso de boa intenção e eles estão a transmitir de alguma maneira o que lhes ensinaram. Não é? Mas de facto é preciso ter algum cuidado. Não é? Pronto, mas não é tudo assim. Né? Portanto, eu posso escolher. O que pensa sobre neurociência, sobre o método reset emocional? Não faço ideia. Mas, pronto, é isso. E
mais uma, porque esta foi fácil de responder. O que acha do curso Alfa? Não conheço muito pessoalmente, mas as coisas que eu vi na internet, os testemunhos, o que eu pude apurar, digamos assim, parece-me que tem bons frutos. Não é? Parece que tem bons frutos, que tem ajudado muita gente. Há também gente crítica, há gente, mas isto não é católico e tal, nasceu fora dos católicos e tal, mas isso não é um argumento que me convence. O ter surgido fora dos católicos não significa que não seja útil. Portanto, e eu acho que também tem havido alguns retoques, ou seja, dentro da Igreja Católica, os Curfo Alfa já não são exatamente iguais como no mundo protestante, não sei se foi lá que eles nasceram. Pronto, portanto, dá para ir afinando a coisa. Mas a ideia que eu tenho de longe, sem conhecer muito, é que é bom, que ajuda. Pronto, queridos amigos, a gente há de se ver mais vezes, espero eu, se vocês forem voltando, ou encontramos aí no Pingo Doce, quem sabe. E agora, fora de brincadeiras, vou pedir que continuem a rezar por mim, agradeço as vossas orações. Gonçalo, rezem mesmo, quando se lembrarem no terço, uma Ave Mariazinha, não peço mais que uma, se quiserem rezar mais também é bem-vinda, mas se rezarem uma Ave Maria por dia por mim, eu agradeço muito. E eu também prometo que vou continuar a rezar por vocês todos os dias. Todos os dias. Pronto.